Paz do Senhor, igreja, amém? A gente está parecendo em prova de Enem, todo mundo em silêncio, todo mundo daquele jeito. Ai, Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? Firme e forte. Vocês estão cansados? Eita, tá, mas esse vai, olha, Senhor, em nome de Jesus, hoje, Senhor, espanta de mim todo cansaço físico, mental, porque hoje Deus vai falar com a gente tremendamente. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo o nome do Senhor Jesus por esta rica oportunidade de aprender mais da palavra dEle. Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo, teu eterno nome, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, esta reunião nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, venha conduzir conforme a tua vontade. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela rica oportunidade diante da tua presença. Que nesta noite todo cansaço físico, cansaço mental, seja agora, Senhor, retirados e que nossas mentes possam estar cativas ao teu altar. Nós queremos, ó Deus querido, ouvir o teu Espírito, Senhor. Fala conosco nesta noite, ensina-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, que a tua vontade, Senhor, esteja prevalecendo sobre as nossas vidas. Senhor, que nenhuma perturbação, que nada venha tirar, Senhor, o nosso tempo precioso com a tua palavra. É o que nós te louvamos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos duas cadeiras aqui na frente, tem uma ali, ó, tá? Ai, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, durante essas 4 semanas, nós estudamos as características de uma pessoa que chega ao final da carreira cristã reprovado diante do Senhor. Então, recapitulando, nós falamos a primeira fase sobre a criança espiritual, que devido às suas inconstâncias, ela vive em um estágio de mudança de pensamento constantemente. Por isso que ela não consegue ser fiel a um tipo de comportamento, né? Então nós falamos depois sobre a vontade própria do adolescente rebelde, que é na qual cristãos insistem em viver uma vontade indiferente da vontade de Deus, opondo assim a sua autoridade. E na semana passada nós falamos sobre a terceira característica, que era o egoísmo. Foi tremendo, né, irmãos? Sobre o estudo do egoísmo, meu Deus. Nós falamos sobre o egoísmo, que é o cristão jovem, né? Que vive uma vida independente de Deus, tudo é centrado e voltado ao seu eu. E hoje, para nós terminarmos essa série de estudo, nós iremos falar sobre a quarta característica que nos reprova diante de Deus. É quando nós passamos por todas as fases necessárias e nós chegamos à fase adulta, mas ainda imaturo. Então hoje nós iremos estudar, e o tempo em nome de Jesus vai nos ajudar, nós iremos falar sobre a imaturidade espiritual. Igreja, nós não precisamos de diploma, nós não precisamos de nenhuma especialização para perceber que existe muita imaturidade no meio da igreja. Imaturidade no meio dos cristãos, né? Maturidade não tem nada a ver com dom. Maturidade não tem nada a ver com fruto manifestado por uma pessoa. Um fruto manifestado através do seu caráter e da sua integridade desenvolvidos em Deus. Por isso que não importa os anos de crente que você tem,
se você tem vários dons, que para uns Deus deu a mais do que para os outros, maturidade não se resume ao seu talento, se você toca bem, se você canta bem, se você dança bem, se você prega bem. A maturidade, ela é definida por este fruto do seu caráter, da sua integridade desenvolvidas em Deus. São coisas que não podem, que não tem como ser percebidas, recebidas da noite para o dia. Por quê? Porque leva tempo. Leva tempo e levam processos para serem desenvolvidos. Igreja, um bebê, ele não se transforma em uma criança e depois em um adulto da noite para o dia, não. Isso não ocorre. Nem fisicamente, nem psicologicamente, nem emocionalmente. E nesta mesma proporção acontece com os cristãos. Todo cristão, ele passa por todas essas fases de desenvolvimento. Ele passa pela fase do leite, depois ele precisa ir para a comida sólida. Nós amadurecemos e desenvolvemos a nossa fé no Senhor. Então, na qual as nossas experiências com o Evangelho, com o passar do tempo, ele vai transformando, vai formando em nós o que nós conhecemos como caráter cristão. Leva tempo, né, Camila? Não é da noite para o dia, não é num piscar de olhos, não é eu me converti hoje e amanhã eu tenho um caráter cristão. Não, é algo que é desenvolvido. Mas, infelizmente, hoje o que temos visto é que a realidade, igreja, ela é outra. Algumas pessoas passam por todos esses processos, mas elas nunca conseguem alcançar este patamar de amadurecimento, de maturidade espiritual, na qual faz com que muitos cristãos permaneçam crianças espirituais durante toda a sua caminhada. E por que isso aconteceria, né? O que está impedindo as pessoas de se amadurecer? Então é sobre isso que nós iremos estudar nessa noite. Então, nosso primeiro texto, nós vamos ler Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 ao 14. Olha para você ver. Hebreus 5, do 12 ao 14, vamos acompanhar a leitura. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento, de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos, guarda essa palavra, exercitados para discernir tanto bem como um mal. Olha só para você ver, né? O exercício constante. Em algumas versões fala experiência da fé, né? Experiência no ensino da justiça. Igreja, vamos para o próximo texto. Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios capítulo 4, verso 14. Que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com que astúcia enganam fraudulosamente. Guarda esses dois versículos. Igreja, o autor de Hebreus, ele revela que os imaturos na fé, eles possuem dificuldade de aprendizagem. Por isso que eles são facilmente
enganados, né? Com ensinos distorcidos. E por esse motivo que eles não compreendem a obra de Cristo, por não amadurecerem. Eles precisam de ensinos repetitivos, na qual isso faz o quê? Demandar tempo. Igreja, o que nós precisamos compreender é que da mesma maneira que existe um processo de maturidade, existe também um processo de imaturidade. Parece loucura, mas não é. Da mesma maneira que existe um processo de maturidade, existe também um processo de imaturidade. Você sabe por quê? Porque para você amadurecer necessita avançar. E para a imaturidade necessita o quê? Declínio. A imaturidade é o declínio de ensino. É onde você está ali recebendo um alimento, você está recebendo aquele alimento, o alimento está sendo enxertado em você, mas a pessoa, nós vamos entrar em mais detalhes nisso, ela começa a declinar, a rejeitar um alimento. Então, da mesma maneira que existe um processo na maturidade, que é o avanço, existe também um processo nesta imaturidade, na qual é o que? O declínio. Vou explicar por quê. O adulto cristão, ele está sendo exposto ao alimento, tá ou não está? Você não está aqui recebendo? Então o adulto cristão, ele está sendo exposto ao alimento que irá promover, que irá provocar o seu crescimento espiritual. Diferentemente de uma criança, na qual a criança não sabe escolher o alimento dela, sabe, gente? Nós que somos pais, nós que escolhemos o alimento para os nossos filhos, né? Somos nós que dizemos o que é bom, o que não é e o que a gente está dando ali para ele. Então a criança, ela não sabe escolher o que comer, mas o adulto sabe. O adulto, ele sabe. Por quê? Porque o adulto, ele sabe escolher. A criança ainda não sabe escolher. Então, o que acontece? O processo de imaturidade não é abstinência de alimento, mas uma escolha voluntária de não querer se alimentar. Porque a criança pode passar pela abstinência de alimento, porque ela não tem nem como conseguir. Ela não pode ir trabalhar, ela não pode fazer nada. Algumas não sabem nem cozinhar porque são crianças. Então a criança, ela pode viver essa fase de abstinência, mas o cristão adulto, ele deixa de comer por vontade própria. Ele sabe escolher. Então, a imaturidade, igreja, para aquele cristão, porque ele passa pelas fases, o alimento é dado. Então, é uma escolha em começar a o quê? A decair, a declinar. Então, é um processo gradativo até que o mesmo decida não mais viver para Cristo. Parece loucura, mas eu vou te provar que não. Que é uma escolha. Você viver de abstinência de alimento, você rejeitar um alimento, é uma escolha voluntária. E hoje nós veremos por que é uma escolha. Uma pessoa viver em constância, imaturidade, e ainda continuar decaindo, como você olhar e falar assim, meu Deus, é fácil dar esse exemplo. As pessoas estão desviando dos caminhos do Senhor. Nossa, aquela pessoa era tão usada e agora não é mais. Isso é declínio espiritual. Vamos para o nosso texto-chave então de hoje. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Eu quero me atentar para a parte A do versículo. É um processo gradativo, a imaturidade. Até que chegue a um ponto que nós decidimos não mais viver para Cristo.
2 Timóteo 4,10, parte A do versículo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Olha que texto fantástico, gente. Amando o presente século. Algumas traduções vão dizer que Demas me abandonou, amando mais ao mundo e indo para Tessalônica. Mas enfim, Demas, ele era um dos companheiros de Paulo e ele era amigo de Lucas. Só para você perceber o círculo de amizade, já nos mostra em qual contexto Demas ele se encontrava. Companheiro de Paulo e era amigo de Lucas. Então, só de nós percebermos com quem que ele andava, meu Deus, gente, vamos lá. Só de perceber com quem Demas andava, a gente compreende o seu círculo de amizade. Já está nos mostrando qual o contexto que ele se encontrava. Então, por ser não só amigo, mas companheiro de Paulo, nós podemos imaginar o nível do seu discipulado que ele recebeu. Nós podemos perceber o nível das experiências e ensinamentos que este homem recebeu durante a sua caminhada. Porque a gente ensina isso na área comportamental, que o meio que você está inserido, ele te transforma. O seu nível é exatamente o nível de qual as pessoas que você caminha. E o teu nível irá atrair um novo conjunto de pessoas que vão caminhar com você. Quando eu disse que a imaturidade espiritual, a falta do alimento, é uma opção própria, voluntária, a vida de Demas é um exemplo disso. Porque pelo seu contexto, com as pessoas na qual ele caminhava, nós podemos compreender que ele teve discipulado, experiências e ensinamentos. Não foi qualquer alimento que ele recebeu, gente. Demas, ele aprendeu com o maior mestre do evangelho depois de Jesus. Depois de Jesus, Paulo foi o maior mestre do evangelho. E ainda assim, no final da sua caminhada, a Bíblia diz que ele decidiu abandonar a fé. Agora, igreja, eu te pergunto, é ou não é uma decisão intencional? Você já imaginou você caminhar com Paulo? Já imaginou o apóstolo Paulo aqui no altar, ministrando para nós na igreja? Você imagina a riqueza? Então não é a igreja que forma as pessoas, são as pessoas que decidam ser formadas através do alimento que elas recebem. É interessante porque, se você for ler 2 Timóteo, você vai ver que é o apóstolo Paulo entregando a fé, né? Combati o bom combate. Então ele estava se sentindo triste, sozinho, porque essa carta que nós lemos foi que ele enviou para Timóteo, dizendo: ei, vem estar comigo, vem ficar comigo. Porque ele estava triste, estava se sentindo sozinho, estava guardando a fé, tinha se decepcionado, né? Caminhada cristã, oi. Alguém que era companheiro dele, ele tinha acabado de se decepcionar. Então ele foi pedir Timóteo: ei, vem ficar comigo, vem estar comigo. É quando ele relata essa decisão de Demas, de o ter abandonado, e nos ainda revela um dos motivos. Eu queria ter tido dois, né? Porque fala que ele voltou para Tessalônica, mas aí eu fui estudar sobre Tessalônica, não tinha tanta informação, então vamos focar numa só. Paulo disse que um dos motivos dele ter o abandonado é que ele amou mais o século presente.
Ele amou mais este mundo. E é interessante que o verbo amar, usado, empregado nesta palavra, no original, ele traduz exatamente o termo do verbo escolha. Porque amar é uma escolha. Então, o original está traduzindo esse verbo amar exatamente como a escolha. Ele, Demas, amava mais o que não era para ser amado. O seu amor preferia o tempo presente do que a Deus e do que as pessoas. Ou seja, as coisas temporais. Agora eu te pergunto, porque eu gosto de pensar, o que é o tempo presente? O que seria isso? Comprar casa? Comprar carro? Viver sua vida? Não, igreja. O tempo presente que Paulo estava se referindo são as obras manifestadas deste mundo. O tempo presente, ele é dominado pelo pecado e pelos desejos da carne. Por isso que ele oferece uma falsa promessa de conforto e facilidades. E aqueles que vivem segundo o seu sistema de valores, eles rejeitam literalmente o caminho da cruz. Igreja, não se engane. A sua bagagem espiritual não diz nada a respeito da sua maturidade espiritual. Cuidado, não subestime o poder do tempo presente. Maturidade espiritual não está no quanto de conhecimento você tem ou de quantos anos de igreja que você possui, mas sim no quanto este conhecimento é aplicado em sua vida. Não se engane. As pessoas estão associando maturidade espiritual na bagagem espiritual que ela tem. Grandes coisas, não vale nada. As pessoas estão associando a sua maturidade com Deus. Eu tenho 10, 15 anos de cristão. Eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu nasci no Evangelho. Não, a sua maturidade espiritual não está no teu diploma de teologia, não está em quantos cursos você tem, quantas faculdades você possui, não. A maturidade espiritual está exatamente neste conhecimento que você e eu dizemos possuir, mas que é aplicado em nossas vidas. Tem muita gente discipulada, tem muita gente caminhando com homens e mulheres de Deus que estão chegando ao final da sua caminhada sem o reino. Eu vou repetir, tem muita gente com diploma em discipulado, tem muita gente caminhando e andando com homem e mulher de Deus, que vai chegar ao final da sua caminhada sem o reino. Demas, ele foi companheiro de Paulo e abandonou a fé por amar ao mundo. Judas caminhou com Jesus e o traiu por causa de dinheiro. A mulher de Ló, ela caminhou com Abraão, ela recebeu anjos na sua casa e virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Geazi, ele era servo do profeta Eliseu e por ganância ele recebeu a lepra que estava em Naamã. A sua bagagem espiritual não tem nada a ver com a sua maturidade espiritual.
Todos esses homens e mulheres que eu disse aqui andaram, caminharam com homens de grande bagagem, sim, espiritual, e mesmo assim ficaram sem o reino. Não subestime o poder do tempo presente, porque ele é enfeitizador. Aquele que está de pé, cuidado, vigie para que não caia. Você caia na hora que você baixa a guarda achando que é intocável. Você cai a hora que você começa a acreditar que os anos de igreja podem te manter imunes. Grande engano. Você acha que este meu e teu pecado, não dominado pelo Espírito, não irá nos tirar da sua santa presença? Claro que tira. Igreja, cuidado. Tem muito homem e mulher de Deus sendo pego de surpresa. Não baixe a guarda. O tempo presente, ele é muito, mas muito tentador. Não existe o pecado de Sodoma e Gomorra era pior do que o de hoje. Na época da minha mãe era pior do que hoje. Na época da minha tataravó era melhor do que hoje. Na época de Jesus era pior do que hoje. Não, o momento que você está vivendo é o pior de todos. Não existe o ontem, não existe o antes de ontem, não existe o do passado. Todos os dias será perigoso, porque é o tempo presente. Um caiu por causa de ganância, o outro caiu porque amava mais o mundo, o outro caiu porque teve saudade, olhou para trás, o outro caiu por causa de dinheiro. Não importa, o tempo presente sempre terá algo para te seduzir. Não importa com quem você caminha, homem de Deus, mulher de Deus, não importa. Se nós não amadurecermos espiritualmente, que é o conhecimento de tudo que a gente está ouvindo, de tudo que nós estamos vendo, se nós não aplicarmos esta palavra em nós, irmão, o que o apóstolo Tiago disse? Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem o quê? Insensato. Olha para o espelho e vê a sua própria imagem. Não baixe a guarda. Igreja, Demas abandonou o ministério para cuidar das coisas deste mundo. O seu primeiro amor a Cristo e ao seu evangelho foi abandonado e esquecido. Demas é o típico exemplo de alguém que começa bem e termina mal. Ele estava no meio da atuação do evangelho, quando ele abandonou para ir cuidar das coisas do presente, porque ele apaixonou com as coisas do presente. Algumas versões ainda diz que se apaixonou. Todas as vezes que uma pessoa conversa comigo e fala assim: pastor, eu vou dar um tempo no ministério, eu só viro para ele e falo assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa de um motivo para abandonar o ministério, para sair, mas você terá 1001 motivos para não voltar. Sair por causa de falta de tempo, sair porque estou namorando, sair porque eu estou decidindo a minha vida, mas na hora de voltar é o tempo, é tudo ao mesmo tempo. Cuidado com o tempo presente. Vamos para 2 Pedro capítulo 2, 20, 22. O que seria isso?
Vamos lá, o apóstolo Pedro fala com a gente. Meu Deus do céu, esse texto ele é assim, de amedrontar, gente. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, presta atenção, olha só. Depois de terem escapado, né? Tem algumas traduções que vai dizer diferente, do mundo, ou seja, ter largado as paixões da carne e do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, não é só conhecer, se você não aplicar, forem outra vez envolvidos nelas, ou seja, voltando para aquelas corrupções, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, quando essa pessoa veio. Continuando, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ou seja, melhor essa pessoa nunca ter conhecido o Evangelho. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Antes não ter conhecido. E é interessante que está falando assim, que daqueles que chegaram pelo conhecimento de conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, escaparam das imoralidades do mundo, mas depois eles foram o quê? Voltaram àquelas práticas. A Bíblia está dizendo, igreja, que um desviado, porque eu não acredito muito nessa palavra desviado. Estou falando aquele que passou um tempo na igreja, porque a Bíblia diz que quando o Senhor teve um encontro com a mulher samaritana, o que ele falou para ela? Que aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Então, se a pessoa voltou a ter sede, é porque ela nunca bebeu. Eu prefiro acreditar na Bíblia, senão Jesus estaria em duplo sentido, mentindo. Ou seja, passou um tempo, conheceu, lembra? Se conheceu, mas não aplicou. Conheceu. A Bíblia diz que o estado desta pessoa é pior de que quando ela chegou. Por quê? Ai, como eu queria conversar com vocês. Mais o tempo. Porque eu queria te perguntar, por que você acha isso? Que essa pessoa, não vai dar para a gente conversar aqui, mas eu gostaria que você pensasse. Por que essa pessoa ela voltou a um estado pior do que antes? Sendo que era uma prática que ela já tinha. Parou para pensar? Vamos raciocinar. Se eu praticava algo, e depois, quando eu volto para aquilo que eu praticava, a Bíblia está falando que o meu estado é pior. Eu vou te abrir a sua mente. Eu amo estudar, vamos juntos. Sabe por que fica pior? Porque a partir daquele momento, o diabo passa a nos observar diferente. O diabo, ele observa de perto aqueles que um dia estiveram com ele e agora servem ao Senhor. Pastora, de onde você tirou isso? Esse texto me lembra aquele de Mateus 12:45, da casa vazia. O que a Bíblia diz daquele texto? Que quando a casa ficou vazia, o que o diabo ficou fazendo? Observa, o diabo saiu
daquela região onde estava aquela casa? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que aquele... Mateus, acha pra gente? Mateus 12:45. A Bíblia diz que ele ficou o quê? Ali, observando. E o interessante é que este texto diz, nós vamos ler ele, mas eu não quero perder o raciocínio. A Bíblia diz que quando Satanás rodando, ele encontrou a casa como, igreja? Mas com outra característica, vazia e limpa. A casa não estava suja, não estava com as imundícies, não estava de perna para o ar, não estava daqui. A casa estava limpa, mas ela estava vazia. Porque a palavra tem esse poder de fazer o quê? Limpar. Mas toda casa vazia, ela pode ser o quê? Enchida novamente. Então, se aquela casa não for preenchida, o conhecimento aplicado é o que na nossa vida? O que a Bíblia diz que acontece? Que Satanás, ele faz o quê? Volta. E ainda faz o quê? Traz consigo mais 7 demônios. Piores. Vamos ler o texto? Para mim não... Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada. Gente, isso aqui já dá outra pregação, hein? Meu Deus. Desocupada, varrida e adornada. Tudo no lugar. O que é tudo no lugar? Janela, porta. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Nós sabemos que este texto está falando da casa de Israel. Você foi estudar ele. Vai ser pior. Mas a gente pode aplicar e perceber como que o mundo espiritual, porque hoje nós somos a casa de quem? De Deus, do Espírito. Então, com o mesmo texto do apóstolo Pedro, ele está dizendo que o quê? Que quando essa palavra, ele ouve conhecimento, ele recebeu, saindo das suas práticas de imoralidade, se ele voltar, o seu ato será pior. Por quê? Porque não é mais um demônio agindo na vida dele. São várias influências malignas. Por isso a dificuldade, hoje é mais fácil um ateu se converter do que um desviado voltar para a igreja. Ainda mais pelo fato dele o quê? Conhecer. Porque diz que conhece, para ele conhecer. Então, igreja, se as Escrituras nos entrega este forte relato a respeito do cristianismo de um lado e o pecado do outro, eu acho melhor a gente escolher o cristianismo reto, puro, aplicando o evangelho nas nossas vidas, porque a Bíblia diz: é como um cão que volta ao seu próprio vômito, um porco limpo que voltou à lama, à sujeira. Por que que isso acontece? Nós não estamos falando sobre a imaturidade? Por que então? Não é uma decisão de se abstinar deste alimento, de o aplicá-lo, digerir todos os nutrientes
e permitir que toda comida boa, porque existem 2 tipos de comida, igreja. Existe a comida podre, a comida industrializada, e existe os alimentos saudáveis. E é interessante que fisicamente você vai notar a diferença dos alimentos que as pessoas ingerem. Se ela não tiver uma doença, você vai perceber no seu físico qual o tipo do alimento que elas estão recebendo. Então, por que que isso acontece? Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar na criança, porque o estudo inteiro foi essa analogia que nós usamos, desde o primeiro dia. As crianças, elas ainda estão no processo de aprender o certo e o errado, correto? Correto. A criança, ela ainda está nesse... Então, é muito fácil você enganar uma criança. É onde tem os abusos, é onde rouba a criança, né? Vem aqui que eu vou te dar um pirulito. Você pode pegar nesse órgão aqui do homem, porque não tem problema. Enfim, porque a criança, ela ainda não sabe discernir. Acho que vocês já pegaram a palavra. Não sabe discernir o que é o certo e o que é errado. Então, por isso elas são o quê? Facilmente enganadas. Pensando às vezes que fazer coisas ruins é bom e o bom é ruim. Elas são facilmente enganadas porque é da natureza da criança confiar em todo mundo. Ela tem a necessidade de ser aceita num grupo. A criança, ela quer fazer muitos amiguinhos na escola. A criança, né, ela não quer ser diferente. Então, o que vir, ela vai pegando, né? Tudo é bom para elas. Além disso, se a criança, ela ver outras crianças fazendo, o que elas fazem, irmãos? Faz a mesma coisa. Elas repetem. Se elas verem uma criança fazendo, mesmo que seja uma brincadeira perigosa, lembra quando estava aí essa loucura dos adolescentes fazer aquela brincadeira de pular, e quando a pessoa pula, passa o pé. Teve adolescente, criança que chegou a morrer com essa brincadeira, porque elas passam a imitar. Tudo que elas vê fazendo, elas fazem. Elas começam a pensar que está tudo bem para elas fazerem o que os outros estão fazendo, sendo ruim ou sendo bom. Irmãos, o inimigo sabe disso, e ele usa isso a favor, contra os cristãos que pensam o mesmo. São as influências. Quando você vai estudar a palavra e você medita nas potestades, nos principados que governavam a Síria, como que eles governavam? Era aparecendo de chifre e de pau na mão? Era incorporando, aparecendo um monte de demônio, entortando? Não, era pelo poder da influência. Essas potestades, esses principados, eles por influência, eles governavam as lideranças, os governos. Hoje tem muita comida ruim, que cristão está achando que é comida boa, porque não sabe discernir as influências. Irmãos, não é todo mundo que levanta a bandeira de Deus em nome de Deus, que vem de Deus, não. Satanás, ele era anjo da luz e ele sabe perfeitamente imitar as obras da luz, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nos últimos tempos os falsos mestres enganariam até mesmo os que creem. Por que você acha isso? De tão parecido que serão as obras.
devido às influências, à falta de discernimento. Quer dizer, né, irmão, hoje as coisas estão tão escancaradas, mas tão escancarada, e mesmo assim o povo não está vendo. Tudo é muito normal, tudo é muito... Enfim. Por causa das influências. Uma das principais maneiras na qual Satanás tem usado os cristãos a permanecerem neste lugar, voltando ao vômito, é através do ensinamento. Eu vejo você fazendo, eu faço, você pode, eu também posso. Ah, mas o pastor lá, a pastora, o pastor casou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, então eu também posso. Ah, meu Deus, aquele ali desviou e voltou para a igreja, então eu também posso. Aquilo ali, então eu também posso. Nossa, então fulano ouve música mundana, bebe vinho, bebe. Ah, eu também posso. Senhor da glória, através do ensinamento. A gente vê as pessoas fazendo e a gente passa a acreditar que aquele ensinamento é correto. Nós não discernimos. Por que, pastora, que as pessoas estão com dificuldade de discernir a palavra? Porque não conhecem as Escrituras. O meu povo tem sido está perecendo por falta do conhecimento. As pessoas estão vazias de palavra. Elas vivem de culto. Elas não conhecem, não estudam. Como que você vai discernir algo, bem ou mal, puro ou impuro, se você não conhece o que é bom, o que é reto, o que não é? Não foi isso que Isaías disse? Ai daquele que diz ao doce que é amargo, e ao puro que é imundo, e vice-versa. Ai daquele. Porque o que eu penso ou você deixou de pensar não altera a verdade da palavra. Queira eu, queira você ou não. Irmãos, eu posso te amar, você pode me amar. Eu já dei esse exemplo e vou dar de novo. Irmãs, pode ter uma mulher apanhando do marido. Um homem dos infernos. E todo dia apanha, todo dia ele bate nela, todo dia esse homem faz ruindade com essa mulher. Aí um dia essa mulher perde as estribeiras, ela pega uma arma de fogo ou uma faca e mata esse homem. Quando chegar diante do juiz, irmãos, o que vai acontecer com essa mulher? O juiz vai virar para ela e falar o quê? O juiz sabe que o que ela fez foi um favor para a sociedade, mas ele vai ter que aplicar a lei, mesmo que vai ter, né? A lei, ela sempre tem os seus jeitinhos, né? Vai pegar menos tempo aqui, vai pegar tudo aqui, mas vai cumprir a lei, porque é lei. Você pode ser bonitinho, eu posso ser bonitinho, eu posso vestir bonitinho, você pode vestir bonitinho, você pode ter cabelo lourinho, eu cabelo pretinho, não importa. Leis do Senhor, a sua palavra, o seu mandamento, o juízo de Deus vai ser aplicado nas nossas vidas, querendo você, querendo não. Ele nos ama, mas o seu amor por nós não anula a sua palavra. Deus não fez o inferno para o homem, não, igreja. O inferno foi feito para Satanás. O homem está indo para lá porque quer. Porque ele disse: eu estou enviando meu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não estou entrando em questões teológicas. Eu quero que você abra a sua cabeça e você não saia daqui hoje sem entender que você pode escolher aplicar o alimento que você está recebendo aqui nessa noite para ter uma vida madura e não se encantar com o século presente. Porque tudo isso aqui vai passar, igreja. Tudo isso aqui vai passar.
O diabo sabe usar as escrituras, ele é inteligente. Não é isso que está lá em Mateus 4? Você acha o quê? Que quando Satanás foi lá tentar Jesus no deserto, ele foi fazer o quê? Cutucar ele com um pauzinho? Ô, gente, eu fico assim, sabe? Eu falo assim, oh meu Deus, né? As pessoas, nossa, Satanás está me tentando, pastor, eu estou sentindo isso, está movendo as coisas dentro de casa. Eu falo, meu irmão, se você tivesse noção com o que Satanás está te tentando, quem dera se fosse só assim, né? Estou em casa, copo caiu sem nada, eu olhasse, Satanás, sai agora da minha casa. É muito fácil eu identificar assim. Mas ele está entrando de uma forma sutil, através dos filhos, do marido, da esposa, e ninguém está percebendo. Porque chegou lá para Jesus, ei, pula aí, que ele dará ordem aos teus anjos. Diga essa pedra para que vire pão. E eles, não só de pão viverá o homem. Ele usava a palavra para debater com Satanás. Hoje a gente não sabe debater nem com os testemunhos de Jeová, irmão, que bate na nossa porta da nossa casa. Se deixar, ele te enrola e ainda te converte. De tão inteligente que eles são e conhecem a quem eles seguem. Se você não consegue convencer um testemunho de Jeová, você acha que você vai conseguir convencer Satanás? Claro que não, irmãos. Ele convenceu uma terça parte de anjos no céu que viam a glória de Deus. Você acha que ele não vai te convencer? Dá ouvido para você ver. Dá ouvido. Os anjos adoravam a Deus, viam a majestade, a glória do Senhor. Ele convenceu terça parte, meu filho. Dá ouvido para você ver. Deixa eu pensar se isso é de Deus. Ai, será que eu posso fazer isso ou não posso? Ai, deixa eu só dar uma conversinha com ele, uma conversinha com ela. Deixa eu só olhar para o lado. Ai, eu gostei tanto desse elogio. Ai, não tem problema, deixa eu pegar carona com ele, com ela. Ele é amigo meu do trabalho, nós somos só amigos. Ai, cai nessa. Não, deixa eu ligar o computador, é só para me satisfazer, só uma... Não tem problema, não é tão assim a pornografia. Não tem problema, deixa eu tocar nos meus órgãos e deixar a coisa fluir, deixa. Não dê ideia, porque ele vai te convencer, porque ele tem o poder da persuasão. Porque ele era, antes dele ser Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz. Cuidado. Cuidado. Isso engana as pessoas, porque às vezes elas assumem automaticamente que se as escrituras soou bem, gostei desse versículo, porque o que a gente acha de versículo para sustentar algo que a gente gosta, não tem igual. Se for para usar para o nosso bem, olha, o cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Eu caio hoje, amanhã eu me levanto, e não duvida não. Se a gente usa as escrituras que está nos soando bem, então isso aqui deve ser verdade. E nem sempre, igreja. Não pegue texto isolado, versículo isolado, porque tu vai criar uma heresia, tu vai fazer uma bagunça. O que eu quero dizer, igreja, é que crianças, cristãos imaturos, eles seguem a multidão e não sabem realmente por que fazem o que fazem, a não ser o fato que tem uma outra pessoa fazendo. Às vezes, igreja, nós podemos ficar cegos para o pecado, cegos para o erro, para a falha de outra pessoa, simplesmente porque nós olhamos para ela. Tadinho, o que tem? O maduro, guarde isso, o maduro espiritual, ele examina e avalia o que é dito e o que é feito. Ele filtra tudo que ele ouve, tudo que ele está vendo,
pela palavra. Hoje pela manhã, uma seguidora me mandou uma imagem de um bispo, que ele colocou uma frase, ela falou assim: pastora, você poderia por favor me dar a sua opinião? Gente, eu assustei. Ele pegou aquele texto de Mateus, na qual que fala para aborrecer pai e mãe, né, para servir ao Senhor, guerra com filho, irmã, ou seja, ele pegou aquele contexto. E sabe qual foi a frase que esse homem criou? Ele disse assim, que aquele que evita conflitos para manter a paz, cria guerras dentro de si, iniciou guerras dentro de si. Falei, caramba, de onde que esse homem tirou isso? Você prestou atenção na frase e no contexto que ele usou? Ele pegou o texto de Mateus, nunca ouvi falar nesse bispo nem nada, eu só estou falando pelo título para vocês terem noção da comida que está se entregando. Pegou esse texto de Mateus de aborrecer pai e mãe, que não está falando nada de você sair criando conflito e briga com todo mundo. Está falando de decisão, postura em servir a Deus, independente se os outros membros de família não aceitam. E ele criou esta frase: aquele que evita conflitos para manter a paz, está criando guerras ou levantando guerras dentro de si. Falei, meu Deus, o que ele estava insinuando com essa frase, igreja? Olha, abra o beabá. Você já imaginou se uma pessoa imatura lê uma frase daquela? Irmão, aquele homem vai viver em guerra, vai ter guerra com todo mundo, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o silêncio, a Bíblia fala sobre ouvir, tardio em o quê? Falar. E um homem numa postura dessa mandando os outros entrar em guerra. Igreja, tem muito alimento se a gente não discernir pela palavra, porque o maduro cristão, ele examina e avalia tudo que está sendo dito, tudo que está sendo feito, antes dele mandar a comida para dentro. Discernimento. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse uma frase fantástica. Ele disse assim: discernimento não é simplesmente dizer a diferença entre o certo e errado, mas antes dizer a diferença entre o certo e quase certo. Eu adorei essa frase. Olha que fantástico. O discernimento é você ler entre linhas, era isso que ele estava querendo dizer. Leia entre linhas. Epa, o que você está querendo dizer com isso? Charles Spurgeon, ele disse isso: discernimento não é você discernir, opa, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é preto, isso aqui é branco. É você discernir o certo e o quase certo. A maturidade espiritual da imaturidade espiritual se difere pelo discernimento, igreja. Os mistérios mais profundos da religião pertencem aos que são de uma classe superior na escola de Cristo, que aprenderam os primeiros princípios e o desenvolveram bem. Foi isso que a gente leu em Efésios. Sentidos, lembra que eu falei que você guarda essa palavra, sentidos exercitados. São pessoas que aprenderam os primeiros princípios e os desenvolveram bem, de modo que pela razão do uso, eles têm os seus sentidos, Jesus, exercitados para discernir o bem, o mal, o dever, o pecado, a verdade e o erro. Por isso, igreja, observe. Todos nós passaremos por essas fases em nossa caminhada cristã,
Mas o cristão verdadeiro sabe que ele precisa de nutrição diária para preservar a sua caminhada. A palavra de Deus é a comida que nutre a nossa caminhada. Como um bebê que precisa do leite, o adulto ele precisa do alimento sólido. Então, como ministros da palavra, é a nossa responsabilidade em compartilhar a palavra da verdade em cada fase. E aí, igreja, eu e você, nós precisamos estimular os nossos sentidos espirituais, assim como eu e você estimulamos os nossos sentidos naturais, irmãos. Igreja, eu tenho olho, você está me vendo, boca, estou falando, nariz, ouvido, deixa eu te falar, existem olhos espirituais. Existem apetites espirituais, existem ouvidos espirituais, um gosto espiritual. E esses precisam ser estimulados assim como você estimula o seu ser natural. A sua alma tem as suas sensações assim como o seu corpo. É pelo uso e exercício que esses sentidos, igreja, eles são aprimorados. Para que eles sejam rápidos e fortes, para saborear a doçura do que é bom e verdadeiro, mas também o amargo daquilo que é falso. Então não é apenas a razão, a fé, mas o senso espiritual, é que irá nos ensinar a distinguir aquilo que é agradável e aquilo que é provocador diante de Deus, entre o que é útil e o que é prejudicial para as nossas próprias almas. Então, aplique o conhecimento. Cada situação da sua vida, cada situação de escolha que você tiver, cada situação que você for colocado nesse tempo presente, cada oportunidade que você tiver de pecar, cada oportunidade que você tiver de errar, cada bandeja que chegar na tua presença, você tem condição de examinar, você tem condição de filtrar, você tem, ninguém desliza por acaso, ninguém cai por acaso, porque Deus dá o livramento durante o caminho, senão Ele não seria Pai. Deus jamais vai deixar você cair, Deus jamais vai deixar propositalmente você chegar a um abismo, você caminhar para o que é errado, para você pecar. Deus não vai. Foi isso que nós estudamos na rebeldia. Ele vem com a provisão, Ele vem com o instrumento para você resistir, para você sair. Nós sabemos disso. Por isso que é uma opção. Escolha permanecer com Ele, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Jesus está voltando para nos buscar, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Nós não vamos levar carro, não vamos levar casa, nós não vamos levar dinheiro, não vamos levar nada. Não tem nem como enterrar com você, meu irmão, aquilo que você conquistou aqui nessa terra. Não tem. Mas guarde a sua salvação. Não perca ela por nada, para que a gente possa viver eternamente com o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé? Daria para a gente conversar muito hoje, né? Mas fica para uma... Isso tudo vai passar. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Eu espero que com essa série de mensagens nós possamos aprender quais são os comportamentos, as características que um dia nos levará a ser reprovados diante de Deus na nossa caminhada cristã. Deus não quer. O Senhor, Ele deu todas as ferramentas para que eu e você não sejamos reprovados diante da sua presença. Ao contrário, Ele quer que nós sejamos aprovados. Aprovados. Então, vamos lá. Fuja da inconstância. Fuja da rebeldia.
expulse o egoísmo e fuja da imaturidade espiritual. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos a tua presença, ó Deus. Senhor, o nosso maior anseio é um dia estar diante da presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor venha, Senhor Jesus, esquadrinhar os nossos pensamentos. Que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor, filtrar, Senhor Jesus, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, olhe para nós, retire de nós tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor em nossas vidas. Senhor, o nosso maior desejo, Senhor, é um dia podermos morar com o Senhor. Senhor, afaste de nós, ó Deus, tudo aquilo que desagrada o teu nome. Senhor, todos os pedestrais, tudo que nós temos levantado como ídolos nas nossas vidas. Senhor, o nosso desejo, Senhor Jesus, é ter uma vida, Senhor, que agrada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que nesta noite, Senhor, os nossos olhos espirituais sejam abertos para a realidade da tua palavra. Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Senhor, nos dê o livramento, caminhe com nós, ó Deus querido, segura em nossas mãos e leva-nos para este caminho de retidão diante da tua presença. Do que adianta, Deus querido, amar este mundo? Do que adianta ganhar este mundo inteiro e perder a nossa alma? Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ajuda-nos a caminhar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Ajuda-nos a renunciar o nosso eu. Senhor, nos ajude para que a tua presença cresça em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos nessa noite, para que possamos ser cheios do teu Espírito, ó Deus querido, até transbordar. Senhor, que a tua palavra nós possamos reter em nosso coração para não pecar contra ti. Não nos deixe vacilar, Senhor. Não nos deixe errar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a manter os olhos fixos no Senhor. Senhor, que durante toda esta semana, que a tua palavra ela possa ministrar em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos, ó Deus querido, preparados para ouvir o Senhor. Deus querido, obrigado. Abençoe a semana do teu povo. Abençoe cada um que irá dizimar e ofertar nesta noite, Senhor. Senhor, toma toda essa situação que temos vivido diante da tua presença, Senhor. Deus, tenha misericórdia da tua igreja, desperta o teu povo para um renovo diante da tua presença, em buscar o Senhor, em amá-lo acima de todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor esteve presente aqui conosco, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui e com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E nós dizemos um amém bem forte. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém.